meus amores, meus queridos alunos. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, nós iremos ter aula de História. E olha só, não somente História, tem a melhor disciplina de todas. Qual é? Muito bem! Matemática. Hoje tem aula de Matemática, então corre lá, pega o seu livro didático, pega o seu lápis, a sua borracha e vamos estudar juntos, tá bom? Enquanto você pega o seu livro aí, eu quero agradecer de verdade mais uma vez. Eu não me canso de agradecer, porque os pais de vocês têm tido um papel fundamental nesse tempo de crise. Então, pai, obrigada, mãe, obrigada, tio, tia, avó, você que ajuda o meu aluninho, tá? A estudar nesse período, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida e eu creio que nós já estaremos saindo dessa crise. Tá bom? Volto já no computador para que nós possamos dar continuidade na nossa aula. Olá, meus queridos alunos, iniciar a nossa aula efetivamente. Vamos lá. Hoje, 12 de maio de 2020. E a nossa aula de história de hoje, ela começa com o conteúdo que está na página 439 e nós iremos estudar até a página 443 do livro didático, tá? Nosso primeiro tópico se chama a transferência da capital para Brasília. Nós vimos que até então nós já estávamos com a nossa segunda capital, tá, do Brasil. A primeira foi Salvador, lá no início da colonização. Posteriormente, a capital do Brasil passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. E agora nós iremos ver esse processo de transição para Brasília como capital do nosso país. Tá? Então, a transferência da capital para Brasília era um dos principais objetivos de Juscelino Kubitschek, tá? Então, nós observamos que qual era o propósito dele? Era transferir essa capital para o interior do país, como nós já vimos em sala de aula, com o objetivo de levar o desenvolvimento para o centro do país e não mais apenas nas regiões ali costeiras, tudo bem? Então, olha só, Brasília, ela é uma cidade planejada. Ela foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa, aqui na imagem, tá? E também pelo arquiteto muito conhecido chamado de Oscar Niemeyer, tá? Esses dois, juntos, eles construíram o projeto da cidade, que na época era considerado um projeto inovador e também bastante grandioso. Eles faziam parte, né, esse projeto que eles fizeram fazia parte da modernização e também do desenvolvimento do nosso país. Durante esse período de transferência, né, de modernização e desenvolvimento do país, aconteceram migrações de empresas e também de pessoas para a cidade de Brasília, com o propósito de trabalhar na construção da cidade. Então, o que aconteceu? Novos bairros eles foram sendo construídos e essas pessoas, né, que se abrigavam nesses novos bairros ali próximo à cidade que foi projetada, essas cidades elas se chamaram, a princípio, esses novos bairros que foram criados, tá difícil de novo, quinto ano. Esses novos bairros, eles acabaram se tornando cidades satélites. O que são cidades satélites, quinto ano? Tá aí no seu livro, olha só. São centros urbanos criados nos arredores de uma grande cidade. Então, nós temos que essas pessoas ou esses imigrantes que vieram para Brasília para trabalhar e também para prestar serviços, eles acabaram morando em bairros e esses bairros posteriormente se tornaram cidades satélites, certo? A partir daí nós passamos para o próximo tópico, que são as transformações urbanas. E nós temos que desde o século XX
o Brasil passou por uma série de transformações e nós temos visto isso nas nossas aulas de história. Então, durante o período da República Populista, essas transformações elas se intensificaram, principalmente as relacionadas à urbanização do país. E agora nós temos um quadro aqui que fala da distribuição da população brasileira. E nós iremos observar que do ano de 1940 a 1960, nós tivemos um aumento da população. Nós temos aí uma diferença de quase 20 milhões de pessoas, tá? De habitantes. E mais uma observação, olha só, quinto ano. Lá em 1940, 68% da população ela vivia na zona rural, ou seja, no interior. Quando nós passamos aqui para a década de 60, nós temos aí uma diferença considerável. Ou seja, boa parte da população, nesse período aí de 20 anos, ela migrou do interior para as cidades. Olha só, em 20 anos, nós crescemos aí aproximadamente 14% a população na zona urbana, certo? Então, nós temos aí o que nós chamamos de êxodo rural. Nós iremos ver já, olha só, o êxodo rural nada mais é do que quando parte da população que vive ou que mora na área rural, ou seja, no interior, ela migra para a área urbana em busca de melhores condições de vida. E olha só, nesse período das décadas de 1940 a 1960, a industrialização ela se fortaleceu principalmente na região sudeste do Brasil, o que colaborou para o crescimento das cidades nessa região. O processo de urbanização do Brasil ele não foi igual em todo o território. Nós vimos que na década de 40, a região centro-oeste ela era a menos urbanizada. Apenas 21% da população vivia nas cidades. Ou seja, a grande maioria, 79% da população, vivia no campo, nas fazendas. Então, quem predominava naquela época eram os grandes latifúndios, as grandes fazendas, a plantação de café, enfim, eram outras atividades relacionadas ao rural. E a partir daqui nós iremos ver que esse processo de urbanização ele vai sofrendo ou se modificando lentamente no território. Então, na região sudeste, naquele momento, ela era a região mais urbanizada, ou seja, 39% da sua população morava na área urbana. E atualmente nós vemos que a maior parte da população brasileira, ela mora na zona urbana. Então nós temos uma realidade que foi se modificando com o tempo. Não foi uma mudança rápida, brusca, mas sim um processo. Tá? Então nós temos aí as consequências dessa urbanização e nós podemos observar que, olha só esse gráfico. Nós observamos no gráfico que, olha só, em 2010 esse gráfico fornecido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esse gráfico ele mostra que em 2010 aproximadamente 160 milhões de pessoas já habitavam onde? Na região ou na área urbana. E apenas quantos milhões? 30 milhões habitavam na zona rural. Então nós temos aí da década de 40 para 2010, nós temos uma diferença brusca, uma realidade totalmente diferente nesses anos aí de diferença. Então o desenvolvimento industrial e tecnológico, esses dois, esse tipo de desenvolvimento durante o século XX, ele esteve basicamente concentrado no estado de São Paulo. Ele foi o parque, eu diria assim, industrial do país. Mas nós temos uma realidade que ela foi mudando, eu diria assim, certo? Olha só, em 1950, nós tínhamos as indústrias paulistas
Eram elas que supriam as necessidades na questão de alimentos, roupas, utensílios domésticos e também os bens de consumo para todo o mercado interno, ou seja, para todo o país e também para a exportação. Depois disso, nós temos que o estado de São Paulo, ele passou a abrigar a chamada indústria pesada. O que é isso, professora? A indústria pesada, ela fala das metalúrgicas e também das siderúrgicas, ou seja, falava da questão das indústrias que faziam a fundição de metais que se tornavam matérias-primas para outras indústrias, sobretudo, né, a indústria automobilística. O que é isso? A indústria de automóveis, quinto ano. E isso iniciou um processo de expansão no Brasil, e nós temos aí novos polos, por exemplo, em Manaus, né? Então, foi um período, ou nesse período, que o Estado investiu muito em projetos de infraestrutura, como de ferrovias, de portos, aeroportos e principalmente de rodovias, que são considerados, né, o maior meio de locomoção de pessoas e de cargas no nosso país. Então, a sociedade brasileira, ela acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente. A elite econômica, que antes vocês lembram, quem eram a elite? Eram os fazendeiros, os latifundiários, aqueles que tinham grandes extensões de terra. E agora essa realidade mudou. A elite econômica agora passa a ser composta por grandes empresários, industriais, grandes comerciantes, banqueiros. São pessoas que estão relacionadas agora à área de comércio, de prestação de serviços, certo? Então, em poucos anos, surgiram muitos polos ou outros polos industriais, né, em outras cidades, e a sociedade brasileira, ela passou a se transformar. O êxodo rural também teve um grande crescimento nesses anos, e também mudou a questão da realidade das pessoas. Por quê? Quando elas realizam esse êxodo rural, saindo do interior, para a cidade, elas vão em busca de melhorias de condições, né, melhorias de vida, e muitos deles realmente conseguiram, né? Digamos assim que a classe média alta ou a classe média, ela cresceu, então as pessoas, elas tinham um poder aquisitivo melhor, assim elas consumiam mais, e acaba que gerou um comércio, eu diria um tanto quanto mais forte, gerando um maior desenvolvimento no nosso país. Agora nós temos a nossa atividade, tudo compreendido até aqui? Então agora nós iremos resolver a nossa atividade, 2 páginazinhas, tá? Página 441 e também a página 443. Tudo bem, quinto ano? Agora nós iremos para o quadro, nossa aula de matemática. Meus queridos alunos, iniciar a nossa aula de matemática. Então, olha só, hoje já coloquei o nosso cabeçalho aqui, nome da escola, como já foi falado, né? A data de hoje, dia 12 de maio. E o nosso conteúdo de matemática de hoje, ele fala sobre o divisor de um número natural. Mas, professora, o que é isso? Nós iremos ver hoje quais são os divisores de um número natural. Nós precisamos entender que os divisores de um número natural, eles são aqueles números pelos quais eu posso dividir um número e a divisão não sobra resto, ou seja, o resto é igual a zero. Vou usar o exemplo do livro, que é o número 6. Olha só, quais são os divisores do número 6? Eu tenho que o número 6, ele pode ser dividido por 1. Vamos fazer o teste. Vamos observar quem são os divisores do número 6, tá? 6 dividido por 1, por 2, por 3. 6 dividido por 4. 6 dividido por 5. E 6 dividido por 6. Olha só. 6 dividido por 1 é igual a 6. Muito bem. 6 dividido por 2 é igual a 3. Muito bem, quinto ano. 6 dividido para 3 é igual a 2. Perfeito.
6, eu posso dividir para 4? Não, não posso. Por que, professora? Quando eu for dividir 6 para 4, olha só. 6 dividido para 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. 6 menos 4 é igual a 2. Então, 2 seria o resto, porque eu não tenho quem baixar. Então, não é uma divisão exata. Então, o 4 não é divisor do número 6. 6 dividido para 5, a mesma situação, olha só. Se eu colocar o 5 aqui, vai dar 1, aqui vai dar 5. E o resto vai ser 1. Então, o 5 também não é divisor do número 6. E o 6? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, nós temos que... Quem são os divisores de 6? São, vamos colocar aqui, o 1, o 2, o 3 e o próprio 6, certo? Vou apagar o quadro e já volto. Vamos lá. Divisor, quem é o divisor de um número natural? É o número por quem esse número natural pode ser dividido. Nesse caso, do exemplo que nós estamos utilizando, quem são os divisores do número 6? Olha, 6 é divisor de quem? Ou é divisível por quem? Por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Então, nós temos aqui, olha, o 6, o 3, o 2 e o 1. Eles são os números pelos quais são divisíveis pelo próprio 6. Então, 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Entendido? Até aí tudo bem, quinto ano? Esses são os números que são divisíveis por 6. Mas olha, professora, agora nós vamos conhecer um novo termo. Qual é esse termo? Múltiplo. O que é o múltiplo? É o número pelo qual nós iremos multiplicar e o resultado vai ser o próprio número natural 6. Olha só, 1 vezes 6 vai dar quanto? 6, não é? 2 vezes 3 também dá 6. 3 vezes 2, observem que é o inverso. 2 vezes 3 e 3 vezes 2, é o inverso um do outro, certo? Também é 6. 6 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 6. E o resultado é 6. Então, esses números aqui que nós temos, eles são múltiplos de 6. Por quê? Todas as vezes que nós multiplicarmos um pelo outro, nós teremos como resultado o número 6. Então, nós temos que são múltiplos de 6. Quais são os números ou quais são os divisores do 6? Vamos lá. Todas as vezes eu vou representar dessa forma, tá? O D. Aí eu vou colocar quem é o número pelo qual nós estamos analisando os seus divisores, que nesse caso é o número 6. Meu parêntese ficou horrível, vou fazer de novo. Os divisores de 6 é igual. Abre a chave, tá? E eu vou colocar quem são os divisores. O número 1, o número 2, o número 3 e o próprio 6. Fechei a nossa chave. Esses são os números que são divisíveis ou que são divisores do número natural 6. Lembrando que serão divisores aqueles pelos quais, quando nós fizermos a divisão, nós teremos um número inteiro e o resto é igual a 0, certo? Então, a partir de agora, nós iremos observar um novo passo, ou mais algumas observações para que nós possamos identificar esses números com mais clareza. Você tem aí o passo a passo no seu livro didático, tá? Na página 160. Eu acho que eu não falei a página no começo, né? Página 179 do livro didático e também a página 180, é o que nós estamos vendo hoje, tá? E aí no passo a passo, nós temos que o número 1, ele é divisível de qualquer número natural. Então o 1, ele é o divisor de qualquer número natural. Qualquer número.
Por que, professora? Porque, olha, se eu pegar 6 e vou dividir por 1, dá 6. Se eu pegar 12 dividido por 1, é o próprio 12. E por aí vai. Todos os números podem dividir por 1. Uma outra qualidade ou observação que nós precisamos fazer, que todo número natural diferente de 0, ele é divisível por si mesmo. Olha só, deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar, tá? Então, olha só, todo número natural, ele vai dividir por ele mesmo. Nós temos aqui o exemplo que eu acabei de apagar. O 6, ele pode ser dividido por ele mesmo, não é verdade? Vai ser igual a quanto? A 1. Olha só, uma outra qualidade. 6 dividido por 6 é igual a 1. Vou usar o exemplo do 12. 12 dividido por 12 é igual a 1. Então, o nosso segundo passo, né? O primeiro e o segundo. O nosso terceiro, vamos lá. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, vocês observaram do 6? Qual é o maior divisor dele? Nós vimos quem são os divisores. Os divisores de 6. O 1, que ele é o divisor de todo número natural. O 2, o 3 e o próprio 6. O maior sempre será o próprio número. Ok? E o nosso próximo passo. Nenhum número natural ele é divisível por 0. Nenhum. Tá? Então o 0 não será um dos divisores desses números naturais. Vamos lá. O menor divisor de um número natural é o próprio 1. Sempre será. Descartem a possibilidade do 0. O menor divisor de um número natural será o número 1. Ok? E o próximo passo, e também o último de hoje, é que os divisores de um número natural, eles são finitos. Não tem esse papo de que são infinitos divisores. Não, eles são finitos. E nós iremos determinar através da divisão do número pelo qual eu estou analisando, tá? Vou fazendo o teste. Ele pode ser dividido por 1? Sim. Ele pode ser dividido por 2? Depende do número. Por 3, eu vou fazendo o teste. Tudo bem? Então agora nós temos aí uma atividade para vocês na página 180. Olha só. Página 180 do livro didático, nós temos atividade. Atividade. Ok? Então, por hoje a nossa aula chega ao fim, meus queridos alunos. Beijão da professora, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Nós já estamos aí às portas de um novo tempo, eu diria, nas nossas vidas como escola, como cidade, como nação e assim vai, tá bom? Beijo, tchau, até amanhã. Fiquem com Deus.